Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor. Um abraço a todos os inscritos. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a fazer a obra de Deus através da palavra do Senhor. Amém? Hoje vamos trazer um tema escatológico, o mistério do juízo final. Meu Deus, tremendo, muito forte esse tema. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Fantástico, né? Deus sabe como livrar nós, os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, né? Então, a palavra do Senhor é clara. A revelação da justiça divina. Vamos falar um pouco sobre o juízo final, né? O juízo final. Então, ninguém será isento, do juízo, ninguém, tá? E toda a Bíblia é registro de justiça. Lá no Éden, da criação, o homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E ali na criação, primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, os três tiveram a sua sentença determinada pelo Criador. Foram chamados, após aquele ato, né, que nós sabemos da história, Adão, Eva e a serpente, os três foram chamados e receberam a sua sentença. O homem o suor, a mulher a dor, a serpente aquela questão de rastejar pelo seu ventre durante vida tivesse. O segundo ponto foi a sentença executada pelos anjos. Nós temos um exemplo aqui de Ló, quando Deus enviou anjos para livrar Ló da destruição de duas cidades, né? Sodoma e Gomorra. Eles executaram os juízos que Deus ordenou. Sabemos que choveu fogo e enxofre naquelas duas cidades. Tem também o exemplo de Balaão, né? Balaão caminhava para amaldiçoar Israel. O Senhor enviou um anjo com a espada empunhada que parou na frente dele e da jumenta, né? Então o juízo de Deus, ele já vem desde a igreja primitiva, já vem desde o Velho Testamento mostrando isso. Então o anjo trouxe o julgamento divino sobre Balaão, Números capítulo 22. O Senhor manifestou juízo sobre 185 mil soldados assírios, matando todos em uma só noite, através de um único anjo. Um anjo executou a justiça de Deus, né? Então, no tempo do fim, os anjos cumprirão um papel muito importante na execução dos juízos divinos. Então, a gente observa o poder divino na execução usando anjos, né? A revelação no Calvário, o sacrifício voluntário de Jesus no Calvário foi demonstrado pública e visível na justiça de Deus. Cravado na cruz, com o corpo coberto de sangue, né? Que fluía da cabeça, das mãos, dos pés e do lado esquerdo aberto pela lança do soldado romano, Deus, na morte do seu filho, revela a sua justiça. Revela a sua justiça. Deus, ele é bom. Deus ama, mas Deus é justo, né? Então, esse juízo será revelado nos dias finais, né? Deus julgará os povos, né? Deus julgará os povos da terra, todos os povos, porque a criatura, ele não sobrepõe ao Criador. A criatura voltará para Deus. A Bíblia diz que após morrermos, o pó volta à terra como era, mas o espírito volta para Deus, tá? Nós viemos, somos pó e ao pó tornaremos, tá certo? Então o livro de Apocalipse registra 24 juízos que virão sobre coisas, pessoas e elementos. As nações ímpias, quero frisar bem isso aqui nessa noite, as nações ímpias que praticaram todo tipo de injustiça com os pobres, discriminando, abusando, explorando, serão julgadas. Líderes mundiais que abusaram do poder, que saquearam cofres das nações,
para benefício pessoal, serão todos julgados pelo Senhor, povos que nunca permitiram a pregação do Evangelho, que mataram os missionários, homens, mulheres consagrados, perseguiram a igreja, que foram inimigos do povo de Deus, serão julgados. A gente lembra daqueles países lá do Oriente, da Ásia, quantas crianças mutiladas, quantas crianças vitimadas, abusadas, mortas, quantas famílias destruídas, nações onde a palavra de Deus não é proibida, não chega, não é propagada, corrupção, quanto roubo, quanto engano, quanta ganância, quanta sede do poder. Diz no Novo Testamento, diz o quê? Homens gananciosos, amantes de si mesmos. Haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo. O dia do juízo é uma realidade bíblica. É uma realidade bíblica. A palavra juízo e julgamento estão em todas as escrituras. Juízo e julgamento, ela vem desde o princípio. Ela vem discorrendo em todas as escrituras sagradas. As profecias bíblicas, elas apontam claramente que no tempo do fim, os juízos divinos virão sobre o planeta e sobre os homens. Os anjos caídos também serão julgados, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6. No tribunal de Cristo serão julgados as obras dos cristãos salvos, não é isso? Então, e o testemunho no livro dos Salmos? Vamos resumir aqui. Nos 150 salmos escritos por Davi e outros autores, encontramos várias referências sobre o juízo que está prestes a acontecer. A Bíblia nos declara que desde os céus Deus pronunciará juízos divinos. Ele pronunciará juízos divinos e o planeta Terra estremecerá e permanecerá calado. Permanecerá calado quando Deus se levantar para julgar. Tá certo? Então, as profecias bíblicas, elas vêm alertando, predizendo isso. E as pessoas não se convertem. Não querem se arrepender. Não querem entregar a sua vida. Então, nós temos aprendido que a profecia é uma antecipação do futuro. Não tem um versículo que diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas? Então, o que o profeta diz é alertando o povo para coisas futuras, e eles não dão ouvido. Tá? Então, observa a palavra profética sendo cumprida 300 anos após ser anunciada. Isso é mistério profundo. Daniel ele descreve detalhadamente o reinado de horror que o anticristo trará sobre a terra. Ele antecipa, irmãos, há muitos anos, blasfemando contra o Altíssimo, perseguindo os santos, levando muitos à morte. A profecia de Daniel declara claramente a duração deste tempo de aflição e angústia como nunca houve na história da humanidade. Já falamos sobre isso, os 7 anos da grande tribulação. Né? Então a gente precisa alertar quanto a isso, né? Alertar fatos sobre o juízo. Então eu queria finalizar com a simples palavra: julgamento total. Todas as ações de cada indivíduo estão registradas nos livros que serão abertos naquele grande dia. Misericórdia. Misericórdia. Todas as ações, desde a saída do seu ventre, desde quando você foi gerado, está tudo registrado no céu. Tá? Está tudo registrado no céu. Cada pessoa responderá individualmente por seus atos. Cada um assuma seus atos. A responsabilidade é pessoal no juízo final. Se as obras registradas nos livros forem más, a pessoa que as cometeu responderá por elas. Responderá por elas. E qual o destino? Qual o destino deles? Deus planejou a vida de cada ser. Todos sabemos que a morte é a última fronteira, o destino de todos os homens. Jó capítulo 30. Agora a morte não é mais destino final.
Depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Após a morte espiritual de Adão, no jardim do Éden, o Senhor o julgou e declarou que ele morreria fisicamente também, voltando ao pó de onde foi tirado. Então os livros serão abertos, irmãos. Os livros serão abertos, ninguém vai poder escapar daquele dia, daquele ato ali. Isso é cumprimento da palavra, é Deus falando mesmo, né? Então nós precisamos entender e alertar a igreja para o dia do juízo de Deus sobre toda a terra, onde os livros serão abertos, mortos e pequenos, grandes e pequenos, ricos ou pobres, preto ou branco, de todas as tribos, raças e nações, línguas e nações, serão julgados. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor, compartilhe, um grande abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.